Bom dia, meus queridos. Talvez boa tarde ou boa noite quando você estiver assistindo. Tem algumas semanas já que eu não gravo nada, que eu não mando nada pra vocês e eu realmente achava que talvez não seria mais necessário e de repente passou o frio, passou a pior fase e agora a gente tá nessa de novo e a gente consegue ter alguns encontros, algumas vezes não, e a gente vai, volta e a gente tá de novo sem saber o que vai acontecer, sem saber na próxima semana como que a gente vai lidar, o que a gente vai poder fazer, o que a gente não pode, se a gente pode se encontrar, se a gente não pode, então tô eu aqui mais uma vez para estar com vocês, se não no templo, mas na casa de vocês. E essa tem sido de novo uma fase estranha e tem sido um tempo maluco, mais uma vez. Por isso eu quero trazer para vocês uma mensagem que tem tudo a ver com esse período, não só da confusão que a gente vive nesse mês agora, mas nesse período de advento também. Sim, a gente está no advento agora. E a gente quase se esquece disso, com tantas outras coisas acontecendo. Mas o período de advento ele tem tudo a ver com esse nosso momento, porque é de novo também um período que nos lembra de uma época confusa, de uma época em que o pessoal estava perdido, em que parece que as coisas não aconteciam do jeito que era para ser e tanta coisa que eles queriam que fosse diferente, tanta coisa estava travada e tanta coisa simplesmente estava longe. Assim como a gente tem agora também. E aí nesse período que o advento é o período de preparação para a vinda de Jesus, para o menino Jesus que veio, para o Deus que habitou entre nós. E nesse mês de advento eu quero trazer para vocês alguns cânticos de advento. A Bíblia tem alguns relatos de pessoas que oraram, que cantaram, que louvaram a Deus por coisas que elas não imaginavam, por coisas em que elas foram surpreendidas, por momentos que elas realmente perceberam a mão de Deus na vida delas. E talvez seja isso que a gente mais precisa agora, mais do que uma cura, mais do que uma vacina, mais do que abrir tudo de novo, mais do que poder se encontrar é perceber a mão de Deus na tua, na minha vida, de todos nós. Se você tem sua Bíblia aí, abre ela no Evangelho de Lucas. Lucas é onde a gente tem a maior parte desses relatos. O Evangelho de Lucas é o que traz mais detalhes do nascimento de Jesus. Alguns nem contam direito, mas Lucas, o pouco que a gente tem, a maior parte vem dali. Então presta atenção comigo no Cântico de Maria. Cântico de Maria, ali em Lucas 1, no primeiro capítulo, logo no começo, no versículo 46. Eu quero ler contigo esse cântico, talvez na sua Bíblia vai estar um pouco diferente, mas presta atenção nessas palavras. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seus braços. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria, nessas palavras, ela simplesmente agradece a Deus. E ela já começa dizendo ali: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É uma frase conhecida nossa e é interessante que Maria ali, ela está citando já alguns salmos. Se você lembra dessas palavras, pode ser que seja desse cântico de Maria, esse cântico que a gente chama de Magnificat, que é algo magnífico, que ela estava cheia. Ela estava exultando, uma palavra que a gente não usa no dia a dia, mas ela estava completamente satisfeita, com o coração cheio de alegria por causa de Deus. Se você lembra dessas palavras, talvez seja desse cântico de Maria, talvez seja de vários salmos que trazem isso também. Um deles, o Salmo 103, que traz palavras muito parecidas de pessoas que engrandeciam a Deus porque reconheciam como Ele era grande. Engrandecer a Deus tem esse sentido. Senhor Deus, eu reconheço como o Senhor é grande, como o Senhor é magnífico, como o Senhor é tremendo e incrível. É isso que ela está dizendo aqui.
E não porque ela tenha conseguido alguma coisa, e não porque se abriram os céus e de repente os olhos delas ficaram cheios de alguma coisa. Não porque ela fosse alguém mais do que qualquer outra pessoa, ou porque Deus tivesse colocado ela acima dos outros, tornando ela melhor do que os outros. Não. Ela mesma reconhece que Deus atentou para a humildade dela. Pequena, simples do jeito que ela era. A gente não sabe a idade dela, mas provavelmente Maria, sendo noiva ainda, não tendo se casado, provavelmente ela era adolescente na época. Pensa uma menina lá pelos seus 15 anos. A gente não sabe exatamente, mas pelo contexto da época, a fase que ela estava vivendo era a fase que uma menina dessa idade passaria. Tempos diferentes, sim. Mas a gente percebe a mão de Deus numa menina tão simples, tão humilde, que reconhece a humildade dela e se coloca como serva de Deus. Assim simples, ela reconhece a mão de um Deus tão grande, que está perto e não longe. E ali no versículo 49, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Aqui Maria recém tinha recebido a notícia de que ela tinha ficado grávida, ela não percebia os sinais ainda, mas veio o anjo e apareceu, isso mais no começo do capítulo 1 ali, vem o anjo e aparece e fala para ela: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria recebe esse anúncio, mas assim, não tinha acontecido nada ainda. Sim, ela estava grávida, mas nada que ela pudesse perceber, nada que ela pudesse sentir. Ela simplesmente sabe disso. Ainda assim, ela diz, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ela não está falando de algo no futuro, porque a glória, a alegria seria receber a criança. Essa fase da gravidez, vocês mulheres sabem muito melhor do que eu que não é uma fase fácil, muito menos simples. Ela mal estava começando ali, a alegria mesmo ia vir depois. Ainda assim ela fala, pois o poderoso fez no passado grandes coisas em meu favor. Uma das coisas que a gente mais precisa nesse tempo é saber que Deus está com a gente, é saber que Ele olha por nós, é saber que a mão dele está sobre as nossas vidas. Por outro lado, uma das coisas que mais nos atrapalha são expectativas, são desejos que a gente tem, coisas que a gente coloca lá para o futuro e gostaria que fossem assim, e a gente parece que se vicia nessas ideias e acha que só pode encontrar alegria e felicidade se essas coisas se cumprirem. Eu não sei quais eram teus planos para esse ano, a gente já está chegando no final dele, a gente já está em dezembro. Mas eu sei que boa parte dos teus planos não se cumpriu. Foi assim para mim, está sendo assim para todos nós também. E coisas que a gente esperava para esse ano, expectativas que a gente tinha e de repente chega 2020 e bagunça com todos nós. E com nossos planos, com nossos projetos, com nossas ideias, com nossos sonhos. A coisa simplesmente não foi do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente esperava. E enquanto a gente ficar travado nesses pensamentos, enquanto a gente ficar achando que só quando isso acontecer que a gente vai poder ser feliz, a gente vai permanecer na miséria. Quando a gente abre os nossos olhos por outro lado e percebe aquilo que Deus já está fazendo, às vezes na surdina, às vezes quieto, às vezes de uma maneira simples e discreta, mas grande. Quando a gente abre os nossos olhos para essas coisas, a gente pode, assim como Maria, louvar a Deus e reconhecer que o poderoso já fez grandes coisas. Em meu favor, em teu favor, por todos nós. Maria aqui está citando o Salmo 126. Porque ela percebe que esse mesmo Deus que operou na vida dela é o mesmo Deus que já tinha operado na vida de tantas outras pessoas do passado. Esses salmos foram escritos séculos antes dela sequer ter nascido. O fato dela saber que Deus agiu no passado trazia segurança para ela confiar que Deus continuava agindo hoje. E que vem uma história maluca dessas que uma menina adolescente grávida que era virgem ainda. Como assim? Ninguém ia acreditar num negócio desses, mas de repente ela recebe essa notícia, ela sabe que Deus age, ela sabe que Deus está presente, ela sabe que Deus não está longe.
É possível acreditar nessas coisas, é possível acreditar num futuro, é possível acreditar num milagre. Porque Deus está aqui. Ele sempre esteve, sempre estará. Ali nos versículos 54 e 55, ela continua falando de várias coisas, da humildade dela e do quanto ela era pequena, e Deus ainda assim olha para os humildes, olha para os pobres, olha para aqueles que precisam de ajuda. E essa lembrança do passado, das histórias, não as que ela viveu, não daquilo que ela viu, mas daquilo que ela sabe e confia do passado. Ali no versículo 54, pois ele ajudou seu servo Israel. Essa palavra servo, ela podia significar tanto servo quanto filho também, aquele que estava sob os cuidados de Deus. Pois Deus ajudou seu servo, seu filho Israel, o povo de Deus, que era a maneira como eles se identificavam naquela época, lembrando-se da sua misericórdia, do seu amor fiel, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Deus tinha prometido para Abraão, o primeiro desse povo, de que ele cuidaria dele, de que ele teria uma grande família, uma família que seria bênção para todas as famílias da terra. Essa promessa não vale só para o passado, essa promessa vale para o tempo de Maria, essa promessa vale para nós ainda hoje. E Deus se lembrou dessa promessa e Ele continua lembrando porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Ela lembra da profecia de Isaías 41, ela lembra do Salmo 98, ela lembra de Miqueias, do profeta Miqueias. E ela lembra de vários momentos na palavra que Deus trazia de novo essa promessa, de que Ele não tinha esquecido ela. E de que Ele já continuava agindo por causa dessa promessa, por causa da fidelidade dEle, em vários momentos da história, ainda com Maria, ainda com a gente hoje. E é interessante que o conhecimento que Maria tinha da palavra de Deus trazia segurança para ela, trazia conforto. Ajudava ela a reconhecer os momentos e a maneira como Deus estava agindo. Às vezes o que a gente mais precisa é saber que Deus está presente. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está. Ah, se Ele está. E mesmo que a gente não enxergue porque a gente mira em outras coisas, mas a partir do momento que a gente abre os nossos olhos, a gente enxerga o milagre, a gente enxerga a graça, o amor de Deus. E tem coisas que a gente precisa de ajuda para poder reconhecer isso. É muito interessante porque Maria recebeu essa promessa de ficar grávida e recebeu esse aviso de um anjo. Imagina uma situação maluca, uma menina numa época que já nem se falava praticamente da presença de Deus, a gente não tem nada registrado até aquele momento de Deus agindo, já tinha mais de 400 anos que não se tinha nenhuma história guardada disso. E aí aparece um anjo e fala com ela. Só que a reação que a gente vê de Maria é que ela pergunta, questiona como que vai acontecer isso se ela é virgem, o anjo explica para ela, e a resposta de Maria ali no versículo 38, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela acreditou, ela confiou naquilo que o anjo falou, mas ok, então que seja assim. É quase que aquele amém que a gente fala no final só para confirmar o que foi dito. Parece que ela estava sem reação muito, parece que ela não sabia o que fazer e ok, vida segue. Mas aí ela vai para a casa da Isabel, que era parente dela, talvez tia ou prima, a gente não sabe, a Bíblia só fala que era parente. Ela vai para lá e fica um tempo. Isabel estava grávida também, Isabel já tinha bem mais idade, uma idade que já não se esperava ter filhos, e ela achava que ia morrer sem ter filhos. Aí ela recebe esse presente de Deus, ela está grávida também, um pouco antes de Maria, está grávida de João Batista, que a gente conhece da história também. E no momento que ela encontra Maria, o ventre dela se agita como que se um feto reconhecendo o outro. Que os dois teriam uma ligação enorme depois. João Batista, Jesus. Isabel fala para Maria, ali no versículo 42. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe de meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Presta atenção nessas palavras agora, versículo 45. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é ela não porque viu grandes coisas, nem porque um anjo visitou ela, nem porque ela percebeu toda uma transformação que ia acontecer.
Ela era feliz porque ela creu, porque ela acreditou e confiou naquilo que Deus prometeu que vai acontecer. Talvez você não esteja vendo muita coisa agora, mas Deus pode encher teu coração e pode te trazer alegria e pode te trazer vida se você confiar nele. E isso é algo maior do que a nossa capacidade de decidir confiar em Deus. A gente tenta e a gente busca confiar, só que parece que a gente não consegue fazer isso sozinhos. O nosso próprio esforço não consegue gerar fé. A fé é um presente de Deus e Deus deu esse presente para Maria e Ele quer dar para você e para mim. Afinal, Ele não ia se manifestar na nossa vida e não se fazer presente para que a gente não enxergasse Ele. Ele está presente. E Ele quer estar com a gente, Ele age, Ele faz todas as coisas para poder estar com a gente. Não para aparecer, não para dizer que é alguém, mas porque Ele quer trazer você e eu para perto dEle de novo. Ele quer encher o teu coração de fé. Essa é uma obra dEle. E que Ele vai agir se você deixar. Mas tem duas coisas que a gente pode fazer para deixar Deus agir na nossa vida também. E a gente percebe isso na vida de Maria. Primeiro, lembra que ela praticamente não teve reação na visita do anjo, algo grande e único, que não é comum hoje, não era comum na época de um anjo aparecer. E ainda assim a vida dela parecia a mesma. Mas o coração dela se enche quando ela visita Isabel, da família, uma pessoa conhecida, uma pessoa tão simples quanto ela, mas uma pessoa que ajudou ela a reconhecer a presença de Deus. Quem é essa pessoa na tua vida? A gente precisa dessas pessoas, a gente não consegue gerar a fé sozinhos. Os nossos olhos parecem que são vendados, como os de um cavalo, que a gente só consegue enxergar um ponto. A gente precisa de pessoas que abram nossos olhos, que ajudem a gente a perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Isso pode acontecer de várias maneiras. Às vezes a pessoa conta de algo que Deus está fazendo na vida dela e a gente percebe que o mesmo vale para nós. Eu tive alguns colegas nesse ano com quem eu tive contato e eles contando essas histórias e de repente eu percebia, puxa vida, eu estou reclamando tanto, eu estou sendo tão ingrato. Mas eles estão mostrando gratidão por algo que está acontecendo na minha vida também. Porque Deus está presente, porque Deus está cuidando, porque numa época de tanta incerteza eles estão seguros ainda. Isso vale para você também. Às vezes a pessoa sente falta de alguma coisa. A gente ouve de outras pessoas falando, puxa vida, um amigo meu, que a filha dele ficou extremamente doente. Aí eu olho para minha família e Deus cuidou. E sim, a gente passou por altos e baixos, mas a gente está aqui. E mesmo que seja uma família só de dois, Carol e eu, mas Deus tem protegido a gente. Assim como Ele tem protegido muitos de nós também. E de quanta coisa que Ele não nos livrou. A gente coloca expectativas em coisas que são absurdas às vezes. E se esquece das coisas que Deus já está fazendo. Jesus, lá em Mateus 6, prometeu que aqueles que buscam a Deus, que buscam o reino de Deus, que Ele vai dar o alimento, que Ele vai dar o que vestir, que Ele vai dar um teto para todos nós. Para quem de nós que faltou isso? Mas a gente se acostuma com essa ideia de que tudo isso vem automático, que a gente conquista essas coisas que vêm pelo nosso trabalho, que vêm pelo nosso esforço. A gente se esquece da mão de Deus. Ou talvez ela está tão presente que a gente já se acostuma e já acha que nem está mais ali. A gente precisa de pessoas que nos ajudam a reconhecer o agir dele na nossa vida. Em segundo lugar, Maria conhecia a palavra de Deus. Eu comentei de alguns lugares que ela citou da Bíblia, o Salmo 103, Salmo 126, o profeta Isaías, Salmo 98, o profeta Miqueias. Ela lembrou da história de Ana, mãe do profeta Samuel, de séculos atrás, que está registrado na Bíblia também. Quando a gente olha para esse cântico, para essa oração de Maria, a gente olha para o canto de Ana, lá em 1 Samuel 1, são praticamente iguais. Maria conhecia palavras de Deus, sabia maneiras de Deus agir no passado, e isso ajudava ela a reconhecer a maneira que Deus estava agindo naquele momento na vida dela. Isso vale para nós ainda também, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele vai agir, não quer dizer que Ele não possa fazer diferente, mas a gente percebe esse cuidado dele ao longo da história. A gente percebe esse amor, esse carinho, essa fidelidade também na nossa vida. Se você quer que a sua fé
cresça, fortaleça. Se você quer viver essa alegria de reconhecer a presença de Deus na tua vida, mesmo quando tudo parece estar confuso, vai atrás de pessoas que te ajudem a enxergar isso. E busca a palavra de Deus. Busca conhecer ela. Quantas vezes você já leu a Bíblia por completo? Quantas vezes você já leu essa história que é a história mais importante de todas? O profeta Oséias diz que o povo peca porque não conhece a palavra de Deus, porque não tem conhecimento. E todos nós temos acesso à Bíblia agora. Todos nós. Se você não tem, fala comigo que a gente consegue uma Bíblia para você. Com certeza. Porque isso é o que a gente mais precisa agora. Maria lembrou de vários momentos da história que ela não presenciou, que ela não viu, mas que estão aqui, escritos e guardados. Para a gente reconhecer ainda hoje a presença de Deus. Não que a história vai se repetir, mas a gente percebe a mão de Deus, o jeito dele. Quando mesmo na bagunça, quando mesmo na maior confusão e nas piores crises, ele continua perto, ele continua presente. É nessas horas que a gente mais pode perceber o agir dele. O escritor C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Não que Deus não esteja nas horas boas, mas é nessas horas ruins, é no sofrimento, na crise, na bagunça, que a gente mais consegue perceber o agir dele. Deixa ele agir. Abre teus olhos, deixa ele abrir teus olhos e deixa ele fortalecer a tua fé. Caminha junto. Nessa hora é muito fácil a gente se distanciar, ainda mais nesses momentos que a gente está proibido de se reunir. É muito fácil a gente ficar longe das outras pessoas. Mas telefona, busca. Em algumas semanas a gente está conseguindo se reunir ainda. Não perde essa chance. Já não é toda semana que a gente consegue se encontrar. Aproveita para estar junto, aproveita para buscar essas pessoas, aproveita para deixar Deus agir na tua vida também. Que Ele possa nos fortalecer mais e mais e que esse período de advento seja um período mais do que crise, mais do que de problemas. Seja um período da gente perceber mais intensamente, mais do que em qualquer outro momento da nossa vida, como Deus está perto. E como Ele está perto de você, de mim, de todos nós. Que Deus te abençoe. Amém.